Graça e paz a todos os que me ouvem no nome do Senhor Jesus. Que a senhora, o Senhor, venha despertar para confiar na palavra e nas promessas de Deus. Quando assim acontece, nós aprendemos que o agir de Deus é no tempo dele, não no nosso. Uma coisa que também devemos entender é que quanto mais aprendemos a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, mais a palavra de Deus nos renova, porque nós podemos perder tudo, mas jamais perderemos este conhecimento sobre a palavra do Altíssimo. Aqui quem fala é o pastor Roberto Rodrigues e eu trago da parte de Deus boas novas. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 15. Diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que palavra gloriosa! A palavra nos mostra que o servo de Eliseu, que era o profeta de Deus, acordou pela manhã e observou que estava cercado por um exército inimigo. Sabe quando nós olhamos para os lados e não vemos solução ou saída para aquilo que estamos enfrentando ou vivenciando e não esperávamos por aquilo? Foi o que aconteceu com Geazi. Ele acordou e se deparou com os inimigos em volta. Eu não sei quantos inimigos você tem ou quantos estão lhe cercando, mas creia nessa palavra. Ele foi e relatou aquilo ao profeta Eliseu, que disse ao servo: Ora, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Que palavra maravilhosa! Ele então fez uma oração e pediu a Deus para que os olhos daquele seu servo se abrissem. E se abriu. E ele pôde perceber que para cada soldado que estava ali cercando, havia centenas, milhares de anjos acampados para livrar, libertar e transformar aquela situação que era de maldição e preocupação em uma verdadeira bênção. Meu amigo, minha amiga, escuta o que eu vou te dizer. Pare de olhar com os olhos carnais e passe a olhar com os olhos da fé. Pare de olhar com os olhos humanos e comece a olhar com os olhos de quem confia em Deus, que ainda que você não veja a solução, saiba que ela existe. Ainda que você não veja a saída, saiba que há uma saída e Deus vai lhe mostrar quando os seus olhos espirituais se abrirem após essa oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Pela fé, se você crê, levante as suas mãos, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento a vida dessa criatura que só enxerga problema, só enxerga dificuldade, desilusões, afronta, medo, preocupação, desespero, porque ele vê toda a questão que está à sua volta, mas não enxerga a solução. Meu Pai, eu oro para que o Senhor abra os olhos desse homem, abra os olhos dessa mulher, e essa criatura perceba que maior é o Senhor que está conosco do que todos esses problemas que ele e ela têm enfrentado. E a senhora, o Senhor que crê, respira fundo, diga amém e graças a Deus. Creia,
nada foge do controle do Altíssimo. Ele está preparando algo para a senhora, para o Senhor viver esse ano, ao qual você nunca viveu. Abra os olhos espirituais, fecha os olhos carnais e veja o melhor de Deus em sua vida. Se você crê, compartilhe esta oração com 10 pessoas ou mais nesse momento. E deixe aqui nos comentários, se você ainda está conosco, maior é Deus que conosco está. Se você não é inscrito, se inscreva.